O início da temporada 2023 da MotoGP foi particularmente cruel com Enea Bastianini. Esse é o assunto de hoje, aqui no Grande Prêmio. Se tem alguém que se deu mal nesse início de ano, foi Enea Bastianini. Ele não é o único piloto a estar afastado do Mundial desde a abertura da temporada, lá em Portimão. Marc Marquez também tá. Mas a situação do Enea é diferente. Afinal, o Marquez vem aí desde 2020 sofrendo com lesões, então acho que ninguém tinha lá uma grande expectativa do que podia acontecer, né? A gente ainda vivia aquela incerteza de saber se o Marc Marquez seria o mesmo depois das 4 cirurgias no braço, se ele conseguiria voltar à velha forma, se a cirurgia tinha funcionado. Ainda tinham muitos sis em torno do Marc Marquez. Mas a situação do Bastianini é diferente. Bastianini foi o segundo piloto que mais venceu no ano passado, ele conseguiu a promoção para a equipe de fábrica, então tinha uma certa ansiedade, né, para saber como seria esse confronto entre Enea Bastianini e Francesco Bagnaia, o atual campeão mundial, dentro dos boxes da Ducati. Só que até aqui, o Enea mal conseguiu aproveitar a desmocidite oficial. Ele foi derrubado lá na primeira etapa do ano pelo Luca Marini, num incidente de corrida, coisas que acontecem na MotoGP, né? Não foi uma falha tão absurda assim do Marini, mas ele acabou tendo uma lesão no ombro e aí não precisou de cirurgia, mas o tempo de recuperação tem sido bastante grande. O Bastianini até tentou correr na Espanha, né? Ele foi para lá, fez o primeiro dia de testes, depois acabou se retirando da etapa, não participou do teste coletivo de segunda-feira em Jerez de la Frontera e aí anunciou que esse fim de semana não vai para a França, que é uma etapa até importante, né? Porque é a 10ª corrida do Mundial. Então vai ficar de fora também dessa. A Ducati já anunciou quem vai substituir e não vai ser o Michele Pirro, que é o tradicional substituto, já que ele é o piloto de testes da marca. O Pirro optou por disputar o campeonato italiano de Superbike, porque ele está disputando o título por lá, então preferiu ir para esse compromisso. E quem vai substituir o Bastianini é o Danilo Petrucci. É uma ótima oportunidade para o Petrucci, afinal a gente está falando de uma moto campeã, a gente está falando de um piloto que tem um carisma todo particular. Eu pessoalmente estou felicíssima de ver o Petrucci de volta, porque ele sempre dá declarações muito boas, então o Petrucci é um queridinho da imprensa por causa disso, sempre tem material das entrevistas do Petrucci. Mas isso não anula o fato de que 2023 está muito, muito ruim para o Bastianini. É claro que lesão acontece, eles convivem com isso dentro da MotoGP, né? Não chega a ser uma surpresa para nenhum deles que isso tenha acontecido. Mas neste momento é um golpe muito forte, porque era um cara que estava ali, né? Teve uma oportunidade no time de fábrica e estava tentando mostrar que ele estava certo, que ele era mesmo o cara aí pro time de fábrica, que ele tinha a chance de poder peitar o campeão mundial. Ele ainda não tinha se entendido tão bem com a moto da Ducati, ele ainda estava sofrendo na primeira etapa, sofreu um pouco mais nos testes, apontou que era uma moto diferente da que ele estava acostumado, mas tinha essa expectativa, né, de que ele fosse se adaptar rápido e fosse dar combate para o Bagnaia. Por enquanto, o combate ao Bagnaia tem sido feito por outras formas, até por ele mesmo, né, porque o Bagnaia cometeu uns erros aí que não deveria, então isso tem uma certa implicação na dinâmica do campeonato. Mas de qualquer forma, já são muitas corridas para o Bastianini fora. Isso afeta, é claro, apesar da gente ter um campeonato com muitos pontos em disputa, quando você perde tantas corridas assim, fica difícil você recuperar, porque daí você passa a não depender só de você também, né? Você vai depender que os outros errem mais, que os outros falhem, que os outros tenham reveses também. Então fica muito complicado para a gente poder traçar uma expectativa, né, do que vai acontecer com o Bastianini. Ainda assim, é importante a gente ver esse tipo de prudência no Mundial. A gente, né, eu falei do Marquez mais cedo, a gente sabe que muito do que aconteceu com o Marc Marquez foi resultado de imprudência. Se ele tivesse respeitado o tempo de recuperação do corpo dele, se ele tivesse se mantido afastado, se ele tivesse esperado, né, o osso consolidar melhor, talvez nada disso tivesse acontecido. Então é bom que o Bastianini esteja tomando o tempo dele, que ele esteja esperando as coisas acontecerem, que ele esteja esperando essa recuperação, porque, né, ele se coloca num risco maior, não só de imediato, mas também para o futuro da carreira dele, né? Muita gente chegou a falar do fim da carreira do Marc Marquez, ele próprio admitiu que temeu que fosse o fim da carreira dele. Então respeitar o limite do corpo é uma boa notícia.
esportivamente falando, é péssimo. Mas o Bastianini ainda é um cara bem novo, né? Ele é jovem, então tem uma carreira longa ainda pela frente. É importante respeitar os limites do corpo, respeitar o tempo de recuperação. E aí a gente vai ver quando ele voltar, vai ser um processo ainda longo, né? Porque vai ter que se adaptar com a moto, vai ter que pegar a mão dessa moto, voltar ao ritmo de competição. Ele tem esperado pacientemente, mas claro que deve estar possesso, né? Porque ele queria estar lá, ele queria estar competindo, e era importante que ele tivesse também para a Ducati, né? Porque era uma aposta nova, um piloto novo que chegou para substituir o Jack Miller. Para quem não lembra, a Ducati tinha a opção de levar o Jorge Martin para o time de fábrica, fez a opção pelo Bastianini, que na minha visão foi uma opção corretíssima, não tinha por que ser outra pessoa, ele tinha feito uma temporada digna, né, de conseguir essa promoção, então tava tudo ali, tava, né, pronto para bater o pênalti. E aí, de repente, alguém chegou, roubou a bola e ele não teve a chance de tentar marcar. Então é isso que a gente vai ter que esperar agora. É bom dar o tempo do corpo, mas também quando ele voltar, vai estar todo mundo de olho nele pra saber, e aí, como é que você tá? E aí, como é que vai ser essa nova fase? Me conta vocês, o que vocês esperavam no Bastianini e o que vocês acham que ele ainda pode fazer nesse restante de 2023 quando ele voltar? A gente se vê numa próxima. Valeu!